Relativamente à infecção VIH, damos sempre resposta. Relativamente à procura de outras consultas, podemos eventualmente fazer uma gestão um bocadinho mais criteriosa, no sentido de agendar para mais tarde todas as situações que não sejam de facto urgentes, que não necessitem de cuidados imediatos. Podemos fazer alguma filtragem na resposta a essas consultas que não são prioritárias. De resto, temos dado resposta a todas as solicitações. Desde a primeira hora nós estivemos na linha da frente e por isso teve um impacto major aqui nas atividades do serviço. Embora tenha tido alterações ao longo do tempo. Portanto, na primeira fase da pandemia, o nosso serviço foi o serviço de acolhimento dos doentes Covid e, portanto, a partir do momento, enfim, já não tenho a nota precisa dos timers, mas foi em março, quando começaram a aparecer os primeiros doentes aqui no nosso serviço com necessidade de internamento. Nós tivemos que desativar, esvaziar o nosso serviço dos outros doentes que foram colocados noutra enfermaria no hospital e, portanto, a nossa enfermaria ficou exclusivamente para doentes Covid. Portanto, tivemos que nos desdobrar, portanto, dar, por um lado, resposta à procura dos cuidados dos doentes Covid e, por outro lado, continuar a dar resposta aos nossos doentes, particularmente doentes com infecção VIH, mas também as outras patologias. É claro que a capacidade de dar resposta às outras patologias foi afetada. Onde procurámos manter uma resposta a 100% foi na infecção VIH, porque, enfim, não tem, de facto, outras respostas aqui no nosso hospital e por isso é da nossa exclusiva responsabilidade e esse aspecto acho que foi conseguido. Outras patologias não Covid, para além da infecção VIH, eventualmente poderão ter sido os cuidados um pouco mais limitados ou foram prestados por outras especialidades que não a infecciologia, mas para nós ficou também uma patologia que, por tradição, é nossa, aqui no nosso hospital, que são as infecções do sistema nervoso central. Portanto, isto foi na fase mais crítica da primeira vaga. Depois, a partir do momento em que houve uma expansão enorme da pandemia, o nosso serviço ficou cheio e tiveram que se abrir outros locais onde também fomos dar colaboração, nomeadamente o Hospital Geral dos Covões. E a primeira linha da resposta passou por lá e como depois também subitamente, creio eu, no final de abril, o número de casos baixou drasticamente, gradualmente começámos a tentar normalizar a nossa enfermaria e a nossa atividade clínica. E por volta, provavelmente, junho, julho, estávamos praticamente a funcionar já de modo relativamente normal, porque todos os doentes depois, nessa altura, passaram a ser centralizados no Hospital Geral dos Covões. Entretanto, quando nós estávamos praticamente a ter uma atividade normal, recomeça a segunda vaga e na fase inicial a resposta manteve-se no Hospital Geral, à medida em que foi também sendo necessário a expansão da resposta, também o nosso serviço mais uma vez esteve envolvido na resposta, portanto fisicamente os doentes foram novamente internados aqui no serviço e neste momento estamos de facto com o serviço novamente apenas com doentes Covid e a patologia não Covid foi deslocada fisicamente para outra enfermaria, também a nosso cargo, o que é um desafio, de facto, multiplicar-nos, por um lado, continuar a dar resposta à patologia não Covid, dar resposta à patologia Covid na nossa enfermaria e também colaborar na resposta à assistência aos doentes Covid noutros polos do hospital. Portanto, isto na parte do internamento. Relativamente à consulta, também tem tido variações ao longo do tempo. Numa primeira fase, na primeira fase da pandemia, houve para aí uma semana, pouco mais, talvez duas,
em que praticamente toda a atividade ficou suspensa, a atividade presencial, física dos doentes, enquanto reorganizávamos todos os circuitos. A partir do momento em que as coisas foram estabilizadas, passamos a fazer preferencialmente as consultas não presenciais, ou seja, teleconsulta, embora mantivéssemos, portanto, todas as respostas a solicitações urgentes, primeiras consultas, mantivemos a consulta de profilaxia pré-exposição, quer para primeiras consultas, quer para seguimento, suspendemos a consulta de medicina de viajante porque também não tinha procura, mantivemos, embora também eventualmente muito em formato não presencial, uma outra consulta com muita procura aqui no nosso hospital, que é a consulta de prevenção e rastreio das doenças infecciosas na imunodepressão, portanto, que dá resposta às solicitações de outras enfermarias no nosso hospital que seguem doentes que fazem produtos biológicos e, portanto, vão ser sujeitos à imunossupressão. Atualmente, mantemos um pouco este tipo de resposta, portanto, preferencialmente nos doentes que estão perfeitamente estabilizados, isto particularmente relativamente à infecção VIH, mantemos uma consulta não presencial, portanto, vemos as análises do doente, vemos se há algum problema, contactamos telefonicamente os doentes, dependendo do tempo de seguimento e da estabilidade dos doentes, podemos eventualmente agendar análises, venham só fazer as análises ao laboratório e depois vemos e, portanto, fazemos toda a consulta de forma não presencial, mas continuamos abertos a fazer as consultas presenciais sempre que há necessidade, sempre que há qualquer solicitação do doente, vamos tentando dar resposta atempada a todas estas solicitações. É um desafio porque, em termos físicos, também as outras consultas que funcionavam anexas à enfermaria tiveram que ser retiradas deste espaço por uma questão de segurança nos circuitos de circulação dos doentes e, portanto, está tudo concentrado num espaço onde o número de gabinetes é mais reduzido e, portanto, há aqui uma gestão que é um bocadinho mais complicada para atribuir os espaços de consulta às diversas solicitações. Mas, até agora, conseguimos dar resposta, portanto, e manter uma resposta de qualidade aos doentes. É claro que alguns sentem alguma insegurança por não virem cá, por estarem tanto tempo sem ver o médico, mas na minha experiência, a grande maioria dos doentes, quando nós contactamos a dizer que não precisam vir cá, se estiver tudo bem, genericamente até ficam aliviados, porque de facto há alguma insegurança na circulação, não temos consultas em atrasos. Relativamente à infecção VIH, todas as consultas que tínhamos agendadas são efetuadas ou presencialmente, quando quando são julgadas que é o modelo adequado, a maioria são realizadas de modo por teleconsulta, portanto de modo não presencial. Antecipadamente nós olhamos para a agenda, verificamos, ok, está tudo bem, este doente já o conhecemos bem, está bem adaptado à medicação, está bem, não precisamos de o ver. Contactamos o doente telefonicamente, verificamos que também não há nada de intercorrências que justifique vir a vinda aqui ao hospital e, portanto, a consulta fica realizada. Depois a parte burocrática é feita aqui por nós, a renovação da medicação, a renovação do pedido de consulta, eventualmente alguma prescrição, nomeadamente vacinas da gripe, foram prescritas também, de modo o modelo de prescrição já permite enviar automaticamente a medicação para o telemóvel e, portanto, tudo isso está feito. Não temos atrasos nos pedidos de primeira consulta, têm sido realizados em tempo adequado e mantendo, portanto, os timings são habitualmente menos de uma semana, 2 semanas no máximo, damos resposta aos pedidos de primeira consulta. Onde eventualmente, quer dizer, nós não temos para já isto quantificado. Num internamento, talvez possa ter havido, e talvez, vamos ver o que é que depois os números nos vão dizer, mas poderá haver um atraso maior no diagnóstico, ou seja, uma vinda dos doentes ao hospital em fases mais avançadas de doenças não identificadas e, portanto,
pode haver ainda um agravamento dos chamados diagnósticos tardios. Tivemos, de facto, neste período, um número, enfim, isto é uma percepção muito empírica que pode ser enganosa, mas que tivemos doentes com a patologia avançada, com infecções oportunistas no internamento, o que pode indiciar que eventualmente os doentes tinham medo de vir aos cuidados de saúde, ficaram em casa mais tempo do que deviam e, portanto, o diagnóstico poderá ainda ser mais tardio do que já é habitualmente, infelizmente. Essa é uma realidade a nível de Portugal e também a nível europeu. Mais de 50% dos doentes são diagnósticos tardios. Admito que possa ter havido ainda um incremento desse diagnóstico tardio da infecção VIH pelo receio de vir aos cuidados de saúde. A farmácia também se adaptou a estes novos tempos no sentido de conseguir colocar, pelo menos para a grande maioria dos doentes, a medicação numa farmácia junto da sua área de residência, o que também facilitou muito, de facto, a vida aos doentes. Caso contrário, teriam que se deslocar aqui ao hospital de 2 em 2 meses para levantar a medicação, e esse foi também uma mais-valia que, eventualmente, é um ganho que poderá e deverá continuar no sentido de facilitar o acesso dos doentes à farmácia hospitalar. Em infecciologia, aqui nós temos um quadro que não é muito pequeno, mas tem um problema que a maioria dos profissionais tem mais de 60 anos, que, enfim, não é a idade adequada para estar na linha da frente a tomar conta destes doentes, mas muitos de nós, de facto, estivemos nessa resposta. Portanto, esse foi um problema e, por outro lado, tivemos que nos multiplicar, dar a resposta aqui física, no nosso serviço. Temos 3 especialistas nesse polo do Hospital Geral, mais um interno, e ainda temos o polo dos doentes não Covid. Portanto, nós tínhamos aqui um internamento de 29 camas, neste momento temos 3 internamentos com o mesmo quadro médico, o que é de facto um desafio muito grande e obviamente que isso leva a uma sobrecarga enorme de trabalho. Vale a pena salientar a disponibilidade que o pessoal médico tem tido, e os outros profissionais também, mas aqui particularmente o pessoal médico. Na primeira fase da resposta, de facto, de modo espontâneo, houve uma solidariedade na resposta, desmultiplicarmos em tarefas, não só as tarefas assistenciais, mas de início também as tarefas de seguimento ambulatório, telefónico dos doentes, a parte burocrática que é muito pesada nesta patologia. Agora, enfim, a segunda vaga voltou a colocar-nos desafios, mas apesar de tudo já havia a experiência da primeira fase e, portanto, foi relativamente mais fácil. Também os outros serviços já estavam um bocadinho mais familiarizados com esta situação e, portanto, as coisas, apesar de tudo, apesar da segunda vaga ser muito maior em termos de números, a resposta acabou por ser relativamente mais fluida, mais específica, embora com muitos desafios, muitas dificuldades.